quantitativa de migração aqui para a gente entender o todo. Então, quando vocês tiverem acesso aos dados, vão ter lá quais são os municípios da região metropolitana, quais são do Colar, para poder entender do que a gente está falando quando a gente fala desses dois agrupamentos, tá bem? Uma outra análise que foi feita, eu vou começar por ela porque é a minha favorita, que é uma pirâmide etária da migração para Belo Horizonte. Né? Na pirâmide etária, vocês vão ver posteriormente, não sei se está passando, não dá para passar a apresentação aí, né? Para eles verem a gráfica. Tá? O gráfico? Para de repente só passar uma linha assim. Bom, um gráfico foi feito da seguinte forma. Olha só, o IBGE apresentou pra gente, olha, eu tenho dois resultados sobre imigrante para vocês. Imigração, os imigrantes não naturalizados e os imigrantes naturalizados. O que nos interessa? Os dois, ok? Então, em algumas apresentações gráficas, eu mostro para vocês só imigrante não naturalizado, só os naturalizados, para a gente entender, né? E o todo, que é o que mais nos importa. Então, esse todo aqui, por exemplo, está na nossa pirâmide etária. Então, a gente vê na pirâmide etária homens e mulheres de um lado e do outro e as idades. Quando a gente olha assim, gráficos são coisas para assustar a gente? Não são. São coisas para informar por imagem. A gente bate o olho e entende. Está dizendo alguma coisa. O que essa pirâmide está dizendo? Primeiro, tem mais homens que mulheres. Né? A gente olha de um lado, aparece um pouquinho mais de homens do que mulheres migrantes. Outra questão, o grupo jovem masculino, jovem adulto, é maior do que o número de mulheres e é maior do que outras faixas etárias. Então tem mais homens em idade que diz idade produtiva, né? Não sei se esse é o melhor termo, mas homem até 40, 50 anos, dos 19 em diante tem mais homens que mulheres e tem mais homens nessa faixa etária do que em outras, né? Quando a gente vai entrando para a terceira idade, depois dos 60 anos, tem mais mulheres que homens e esse é um fenômeno mundial e a migração também acompanha esse fenômeno, tá bem? Se der para passar depois os gráficos, vocês conseguem dar uma olhada hoje. Então vamos falar rapidinho o que a gente viu aqui sobre imigrantes não naturalizados e naturalizados em Belo Horizonte. Cresceu o número de imigrantes de 2010, do penúltimo censo para cá, o que vocês acham? Sim. Cresceu mais em Belo Horizonte ou na região metropolitana? Quem acha que cresceu mais em BH? Quem acha que cresceu mais na metropolitana? Tá bem empatado, né? Quem não tá achando nada? Quem acha que cresceu mais nos municípios do Colar Metropolitano? Mais distantes um pouquinho de BH? Então, vou dizer para vocês o seguinte, não dá para ver, né? Fica escurinho, mas olha, depois vocês vão ver. Vou pular essa parte e vou tirar tão pouco. Como eu disse para vocês, se a gente coloca onde tem mais migrante, em todos esses municípios, onde tem mais? BH, ponto. Né? BH contava em 2010 com 8.118 migrantes. Agora, em 2022, no último censo, olha só, 8.100, vamos arredondar, para 9.000. Tá? Então, a gente cresceu aí 8.975, vamos arredondar, né? Cresceu, foi muito. De 8.100 para 9? Não. É pouco. 10%. É pouco. Aí a gente vai para a região metropolitana. Quando a gente fala da metropolitana, olha só quem aparece. Betim, aparece Contagem, aparece Esmeraldas. A gente vê esses municípios que a gente sabe que tem muito migrante morando lá, né? As pessoas migrantes reuniram suas famílias lá. Quando a gente olha para esses municípios, olha só. 2010, 2.100 migrantes, pessoas migrantes, beleza? Guarda aí. 2022, 5.400. Mais que o dobro. Você percebe? Então cresceu isso sem Belo Horizonte. Belo Horizonte compõe a região metropolitana, mas aqui eu estou tirando Belo Horizonte para olhar só para os outros 33 municípios juntos. Claro, é muito mais município, né? Mas a gente percebe o quê?
Em vez da migração crescer mais em BH, ela cresceu mais na região metropolitana. E bota aí, Contagem, Esmeraldas, Betinha, eu vou falar disso no final. Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves cresceu muito a população migrante, tá? Quando a gente olha só para o colar metropolitano, Luciana, deixa eu ver, o colar metropolitano, rapidinho, só para vocês saberem, ó. Barão de Cocais, Belo Vale, Bonfim, Fortuna de Minas, Funilândia, Inhaúma, Itabirito, Itaúma, Moeda, Pará de Minas, Prudente de Moraes, Santa Bárbara, São José da Varginha e Sete Lagoas, que eu achava antes da pesquisa que era da região metropolitana, é colar, tá? Quanto tinha lá em 2010? 400, tô arredondando. 2022, 800. Nossa, mãe. Tá? E são municípios pequenos, cresceu bastante, tá? Se vocês conseguirem, não sei se dá pra ver aqui com a luz do computador, aqui a gente tem BH é o laranjinha, região metropolitana é o azulzinho, esse mais escurinho aqui é o colar, né? 2010, 2022. Vocês veem que BH sempre com mais migrantes, os outros com menos, mas de um censo para o outro cresceu bastante, tá? Agora, para finalizar, eu vou compartilhar com vocês o percentual de crescimento. Olha só, Brasil, de um censo para o outro, 70%, cresceu 70%. Minas Gerais, 52%. Belo Horizonte, 10%. Região metropolitana, sem BH, 159%. Colar metropolitano, 105%. Agora, lembra que eu falei que alguns municípios cresceram mais que outros? A gente vai olhar para percentuais, percentual assim, geralzão. Estão me ouvindo aí atrás? Tá rolando? Tá chato? Gente, se vocês quiserem chegar mais perto, gente, tá legal demais. Tá legal demais. Ó, olha só. Pra quem aqui é de Ribeirão das Neves? Tem alguém de Ribeirão? Contagem. Esmeraldas. Então depois vocês contam pro pessoal que mora lá, hein? Olha só. Primeiro lugar em crescimento migratório tá Ribeirão das Neves. Depois Inhaúma, depois Itaúna, só que Itaúna passou de 3 migrantes para 14. Então quando você pega por percentual, é alto, tá? Itaúna, Contagem, depois de Contagem vem Esmeraldas, tá? Vespasiano, Itaguara e Matozinhos. Itaguara, por exemplo, foi de 5 para 17. Depois chegou mais gente, que a gente sabe. Chegou mais gente em Itaguara. Vai pro próximo censo, se estiver lá. Agora a gente tem 40. Tá vendo? Se o IBGE tivesse passado agora, já encontraria um cenário diferente. Ô, Luciana, tem uma professora minha, que foi colega da Sandra, é lá de Itaguara, me perguntou no grupo de WhatsApp, né? Ó, vocês vão lá apresentar isso, vocês vão falar quantos que tem em Itaguara? Aí eu falei assim, vamos, mas meio trucando, né? Agora não tá trucado esses números. Pois é, mas já tá desatualizado. Já tá desatualizado já em relação ao fluxo. Mas é isso, gente. Em resumo, depois vocês podem dar uma olhadinha lá nos gráficos que vão pro site, tá? Em resumo, de fato cresceu o número de imigrantes no Brasil, ou seja, na maioria dos municípios, né? E Minas Gerais, Belo Horizonte cresceu pouco, as pessoas estão migrando mais para a região metropolitana, tá? E essa é uma informação relevante para a gente, né? Para a gente ter esse olhar. Tem muito migrante aqui, mas a gente precisa olhar para as pessoas que estão ou se deslocando de Belo Horizonte para a metropolitana ou nesse processo de reunião familiar e trazendo as pessoas para a metropolitana, que é o que a gente sabe que acontece, tá bem? Esse é o cenário atual, espero ter trazido informações relevantes para vocês. E é isso, a gente vai para o próximo passo agora. A que vocês atribuem que esse fenômeno da migração está mais descentralizado na região metropolitana, no colar, do que propriamente dentro de Belo Horizonte? Você já tem essa conclusão a
partir desses números? Em números absolutos, Belo Horizonte concentra a maior população migrante aqui de Minas Gerais. Números absolutos. Se a gente pensa em números relativos, onde é que está crescendo a população migrante? Está crescendo mais na região metropolitana, mas ainda é menos do que Belo Horizonte. Se a gente olha aqui, olha, esse aqui, Belo Horizonte conta com 8.100 migrantes no último censo, né? A região metropolitana sem BH está com 2.100. Você vê a diferença? Ou seja, Mas ainda está concentrado em BH. Ainda está. Mas Mas, está crescendo na metropolitana. mas Quer um saber motivo, olha, o meu chute é pela questão do custo do aluguel. Política pública também não. Se a gente encontrar que de fato Depende do município. Depende do dever município. de casa. Alguns municípios não recebem como contagem Belo Horizonte, por exemplo, né? É mais falta do que acesso. Agora, tem a questão, que é muito relevante, a questão da reunião familiar também, né? Para onde vai um migrante, vem outros também, né? Então eu chego, estou reunindo família, parceiros, amigos. Sim ou não? Estou equivocada? Sim. Pessoas conhecidas, parentes começam a chegar na mesma localidade, né? Então o fluxo ele se movimenta muito por esses vínculos. Itaguara, por exemplo, acabou de chegar uma família, você vê aqui Itaguara com poucos migrantes, mas crescendo, acabou de chegar uma família gigante lá, né? Aí, De que país, você sabe? Venezuela. Bora?